Então, irmãos, a lição de hoje, a lição de número 9, vai falar sobre o derramamento do Espírito. Nosso texto base da aula de hoje está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Antes de começarmos a aula, nós vamos ler o texto, aí depois nós vamos expondo a nossa revista. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa diferente. Do versículo 1 até o versículo 13, eu vou pedir para que cada irmão leia um versículo, pode ser? Que aí todos participam da aula. Então vamos lá, Atos 2, versículo 1, versículo 13. Cada irmão leia um versículo em voz alta, bem claramente, ouvir. Nove. Então, irmãos, evento no dia de Pentecostes, que aqui foi o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos que estavam ali reunidos, os discípulos de Cristo, e nós já tivemos uma lição, a lição de número 4, que falamos sobre o batismo com o Espírito Santo. O tema da aula, ele parece se confundir um pouco com a lição de número 4, mas a lição de número 4 nós tratamos a respeito de se nós éramos batizados com o Espírito Santo ou não, se nós devíamos buscar o Espírito Santo. Esse foi o tema que foi tratado na aula. Nós até chegamos a pincelar um pouco a respeito do que aconteceu no dia de Pentecostes e também o que aconteceu ao longo do livro de Atos. Mas aqui nós vamos falar do evento, do que significa o derramamento do Espírito Santo, o que significou esse evento que ocorreu naquele dia, 50 dias após Jesus ter assunto ao céu. Então, nós vamos falar aqui desse evento e antes de podermos entrar na aula, eu queria fazer uma rápida pincelada a respeito, porque assim, no momento que Jesus morreu e ressuscitou, e depois ele ascendeu aos céus, os discípulos tinham muitas dúvidas em seus corações. Muitos judeus, eles naquele tempo ali, eles estavam ansiando
o quê? Pela vinda do reino. Estavam ansiando pela restauração da nação de Israel. Nós indo um pouco mais, vemos que a nação de Israel passou por cativeiros, passaram por dispersão. Então, depois que o reino do norte, o reino do sul foram tomados por nações estrangeiras, né, pela Síria e pela Babilônia, a nação de Israel nunca mais teve aquela estabilidade, nunca mais foi uma nação independente, sempre subjugada por outros povos, sempre, né, subjugada pelo Império Babilônico, Persa, depois pelo Império Grego e por fim o Império Romano nos tempos de Cristo. E o povo judeu, o povo israelita, ele ansiava pelo dia que o Messias viria e restauraria o reino de Israel, né? Mas no âmbito político, eles queriam que a nação fosse uma nação poderosa, que subjugasse o mundo todo. Lá em Atos, em Atos 1, versículo 6, eles dizem assim para Jesus: então os que estavam perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus disse para eles que não competia a eles, né, saber quando que aconteceria de Deus restaurar o seu povo, mas ele diz que eles receberam poder para que eles fossem testemunhas, e é isso que nós vamos falar na aula de hoje. Muitas vezes, irmãos, nossas vidas, os eventos que ocorrem em nossas vidas passam muito rápido. Então, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos. Parece que foi ontem que eu vi ele nascer, que eu comecei que ele deu os primeiros passos, agora está aprendendo a ler. E a vida vai passando rápido. Quantos de nós não lembra do tempo que nós nos formamos, né, no colegial, na faculdade, primeiro emprego, o primeiro ano de casamento, e as nossas vidas vai progredindo de uma forma que muitas vezes a gente está numa zona de conforto e a gente se vê muitas vezes em novos desafios, em novas coisas, e ficamos muitas vezes ali perdidos, ou com dúvidas. E é mais ou menos assim que os discípulos de Cristo, naquele momento, eles estavam ali 3 anos com Jesus, né? No ministério terreno de Jesus, os discípulos ali 3 anos ali com Ele, caminhando com Cristo, aprendendo com o Mestre, e de repente, né, eles se vê naquele momento ali que Jesus iria novamente voltar ao Pai, e eles parece que ficariam sozinhos, mas houve uma promessa ali atrás, né? Quando nós lemos lá em João 14, 15, 16, que viria o Consolador, que Jesus, o Espírito Santo, para que pudesse guiar o seu povo. E é o que acontece aqui aqui em Atos 2, do versículo 1 ao 13 que nós lemos. Então, eu vou colocar só uma tabelinha aqui. Quando nós lemos aqui o versículo 6 do capítulo 1 de Atos, que os discípulos perguntaram quando é que iria, se é aquele tempo que Deus restauraria o reino de Israel, mas mal sabiam eles que Deus tinha um plano muito maior. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, nós tínhamos um propósito teocrático. Ou seja, Deus tinha escolhido um povo, uma nação em meio a tantas nações. Deus escolheu aquela pequena nação de Israel. A esperança que o povo tinha é que Deus governaria.
o mundo por meio do Messias. Judeu, né? E a nação de Israel se destaca. Mas o que nós vemos no Testamento? Então aqui nós temos aqui duas concepções. No Antigo Testamento, Deus governaria o mundo por meio do Messias e a nação de Israel se destaca. Mas o que nós vemos Deus agindo no Novo Testamento, no que aconteceu aqui no dia de Pentecostes, é que Deus salvaria os indivíduos e a sociedade. Ou seja, é um plano muito maior para todas as nações da terra, por meio do Messias. E o que a igreja é que se destaca, e não apenas uma nação, não apenas o povo de Deus é muito mais amplo. Deus estendeu a sua graça para todos os povos. No entanto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento Deus também, Ele não descarta o interesse pelos indivíduos em si. Por exemplo, nós temos exemplo em Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, né, que Deus humilhou aquele rei, depois reconheceu que Deus é soberano. E muitos outros casos também, né, em que Deus, em que o Senhor se preocupou com indivíduos, né? Em Jonas, no capítulo 4, não só com a nação, mas também com pessoas, com outras nações também, Deus estendeu a sua graça. Isso é uma harmonia nos ensinos, não é porque o Antigo Testamento tem uma concepção, o Novo Testamento tem outra, mas só para destacar a diferença entre uma e outra. Então nós vamos entrar agora, nós vamos falar o que foi o dia de Pentecostes. O que seria Pentecostes? Muitas vezes nós confundimos o termo, né? Falamos Pentecostes, falamos pentecostal, e muitas vezes não sabemos porquê, né? O termo Pentecostes significa quinquagésimo. Ou 50, né? Então são 50 dias após a Páscoa, em que o povo ia para trazer as para agradecer a Deus pela colheita, pelas primícias. Então o povo de Deus se reunia, né, trazia as suas ofertas a Deus. Essa era a festa de Pentecostes que foi instituído ali no Antigo Testamento. Só que no dia de Pentecostes foi o dia que houve o derramamento do Espírito Santo, que nós já lemos aqui em Atos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12.
Então, isso era o Pentecostes. Seria 50 dias após a Páscoa, e foi o dia que ocorreu o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, que foi aquela promessa que havia lá em Joel e que foi cumprida naquele dia. Essa lição, ela tem por objetivo responder 3 perguntas. Por que o Espírito Santo tinha que ser derramado? Este evento pode se repetir? E quais as lições e aplicações? Do derramamento do Espírito para os nossos dias. Então nós vamos responder essas 3 perguntas ao longo da nossa revista. O que a gente pode dizer é que muitas vezes nós confundimos e achamos que o Espírito Santo só passou a agir no Novo Testamento, só passou a agir depois que a igreja foi instituída, a igreja como conhecemos no Novo Testamento. Mas nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento de que o Espírito Santo de Deus sempre atuou no meio do seu povo. E nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento da ação do Espírito Santo. Podemos dizer que o Espírito Santo ele agia em alguns casos específicos, capacitando pessoas específicas para obras específicas. Então, quando Deus queria agir de alguma forma no meio do seu povo, Ele usava pessoas. Por exemplo, vamos abrir lá em Salmos 139, do 7 a 8. Salmo 139, do 7 ao 8, que aqui nós temos a concepção do salmista a respeito da pessoa do Espírito Santo, que diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então a descrição do salmista da onipresença e da onisciência de Deus. Então, o crente do Antigo Testamento, ele tinha conhecimento a respeito da pessoa do Espírito Santo também. Não é só o crente do Novo Testamento. Também, nós vemos a ação do Espírito Santo sobre a vida de juízes. Eu vou pedir para que alguém abra para mim Juízes 3, versículo 10. Outro abra para mim Juízes 6, 34. E vou pedir para alguém abrir para mim
em Juízes 13, 25. Eu selecionei aqui 3 juízes, no qual especifica a ação do Espírito Santo na vida deles: Otiniel, Gideão e Sansão. Quem achou Juízes 3:10, lê para mim, por favor. Então nós vemos ali que Deus levantou aquele juiz Otiniel para poder liderar o povo. Quem achou para mim em Juízes 6:34? E quem achou para mim em Juízes 13, 25? (13, 25)? Desculpa, acho que eu... Juízes 14, 6. Eu devo ter selecionado o versículo errado. Juízes 14, 6. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Então, a força que Sansão tinha, o espírito de liderança que teve Otiniel e Gideão, foi o Espírito Santo que concedeu àqueles homens, para que eles pudessem liderar o povo um tempo que Israel era invadida por povos e que o povo também caía no pecado. Então Deus levantava um juiz para poder liderar o povo, para que se arrependesse, e também liderava o povo no meio da batalha, também para que pudesse libertar a nação do jugo das nações estrangeiras. Ele também, nós vemos a ação do Espírito Santo também, capacitando pessoas para fazer trabalho artístico no tabernáculo. Por exemplo, se nós abrirmos lá em Êxodo, capítulo 35, abrem lá comigo, eu vou ler rapidamente. Êxodo capítulo 35, do 30 ao 36, que diz assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até mais engenhosa, e do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Então, até o trabalho artístico no tabernáculo, o Espírito de Deus capacitou aqueles homens a fazer. Capacitou a um e deu capacidade para que ensinasse a outro também. Então nós vemos mais um exemplo da ação do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Ele também capacitou profetas. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo em pé, e eu vi o que me falava. No versículo 3 e versículo 24, diz assim também: Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: Vai e encerra-te dentro da tua casa. Então o profeta, ele obedecia a ordem do Senhor por meio do seu Espírito, que o usou para poder profetizar o povo, a nação de Israel, né? Não só Ezequiel, mas como todos os profetas no Antigo Testamento. Selecionei essas duas referências aqui para não demorarmos muito. E eu via também, irmãos, no Antigo Testamento, outras ações que não visava salvar a pessoa,
ou salvar um indivíduo, mas que capacitava para poder... Nós vemos aqui o exemplo dos juízes para liderar o povo, mas nós tivemos um exemplo no Antigo Testamento que muitas vezes muito me estremece. Por exemplo, o exemplo de Saul, lá em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Primeiro Samuel 10, 6, a respeito de Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Em 1 Samuel 16, versículo 13 e 14, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de Samuel ungido Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ao versículo 14: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então, nós vemos aqui o exemplo, quando Deus deu o Espírito Santo para Saul, para que pudesse ser rei, o primeiro rei de Israel, mas também o tirou, porque ele desobedeceu a Deus, ungiu a outro homem, que foi o rei Davi. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, Deus usava não só o crente, ele usava também pessoas que, depois lá na frente, se mostraram pessoas que se desviaram, que se corromperam, pessoas que não eram crentes, que não foram convertidas. É o caso de Saul. Quantos casos, muitas vezes, em nosso meio, por exemplo, que a gente já teve alguém que nos ajudou na nossa caminhada espiritual, né, um professor de seminário, um amigo que nos trouxe para a igreja, e depois acabamos vendo essa pessoa desistindo, né, ou desviando. Então é o que ocorreu aqui com a vida de Saul. Então nós temos esse exemplo aqui que o Espírito Santo capacitava ali para poder liderar o povo, mas necessariamente também muitas vezes muitos aqui não eram crentes de fato, para vermos como é que era a ação do Espírito Santo no Antigo. Outro exemplo também da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vemos lá em Ageu 2, versículo 5. Ageu 2, 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Então o Espírito Santo, ele ficava no meio do povo. Só que no Novo nós temos uma diferença que nós podemos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, 16. Que diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós mesmos? Então nós temos essa diferença. O Espírito Santo no Antigo Testamento habitava no meio do povo, só que após o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo ali em Atos, o Espírito Santo passa a habitar na vida dos crentes. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, que o Espírito Santo nos regenera, nós nos convertemos a Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas. E não é algo assim que está no meio do povo, é indivíduos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aqui então nós tivemos o tópico 1 da revista, que falava sobre o Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Então nós vimos aqui o antes, como é que era, como é que ocorria no Antigo Testamento. E por que o Espírito Santo tinha que ser derramado? Na festa de Pentecostes, o povo se reunia e celebrava a festa. Eles cultuavam a Deus, eles se uniam ali, né? O povo se reunia para poder cultuar a Deus,
Isso traz uma ilustração do que acontece, de como que a igreja é hoje. Quando nós lemos lá em Efésios, capítulo 4, 1 ao versículo 6, vamos abrir. Efésios 4, versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: rogo-vos, pois, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o qual é sobre todos e age por meio de todos, que está em todos. Então aqui um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só corpo. Isso aqui é o que o Espírito Santo fez no povo de Deus. Uniu o povo de todas as nações, de todas as línguas, todos os povos, num só. Não era apenas a nação de Israel, era todo o povo. Então por isso que nós vemos também naquela lição a respeito do batismo com o Espírito Santo, que é uma só fé, um só batismo. Por isso que nós não podemos distinguir que havia o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, porque a partir do momento que nós nos convertemos, que nós somos regenerados por Deus, pelo Espírito Santo, nós já somos batizados com o Espírito, nós já recebemos o batismo do Espírito Santo. Então não existia essa distinção entre dois batismos. E outra coisa que nós já vimos aqui, só para reforçarmos, é que a visita do Espírito era ocasional, né, ocorria em casos específicos, quando o povo precisava de auxílio, de socorro. Só que agora a presença do Espírito, ela é constante e permanente. Nós temos esse privilégio, e que agora o Espírito Santo habita em nós permanentemente, porque nós fomos chamados, nós fomos regenerados. O verdadeiro crente, ele jamais o Espírito Santo será retirado da vida. Ele tem essa certeza de que o Espírito Santo sempre estará com ele. A igreja tem a certeza de que o Espírito Santo sempre estará com o seu povo. Então, nós não precisamos, por exemplo, pedir a Deus para que Ele derrame do seu Espírito novamente, porque isso foi um evento único que aconteceu. Eu não sei como é que foi na aula dos adultos, mas na aula dos jovens, eu tinha feito uma ordem a respeito do derramamento do Espírito Santo que ocorreu naquilo que Jesus prometeu lá em Atos. Eu vou abrir novamente aqui. Lá em Atos 1, versículo 8, quando Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. Então eu vou recapitular esses trechos. Quando nós lemos no começo, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, foi o evento que ocorreu em Jerusalém. Na festa de Pentecostes havia muito do povo judeu ali reunido, judeus dispersos de outras, judeus gregos, judeus da Síria, enfim, de várias nações. E ali no derramamento do Espírito Santo, quando eles começaram a falar em outras línguas, eles estavam falando línguas estrangeiras, de forma que outros
de outras nações ali estavam entendendo o que falavam. Então esse foi o evento que ocorreu em Jerusalém. Então foi o evento inicial do começo da missão, da pregação do Evangelho ali em Jerusalém. Aí depois nós vemos o evento ocorrer em Samaria, em Atos 8, do 14 ao 17. Alguém pode abrir para mim Atos 8, do 14 ao 17? Então nós vemos mesmo evento se repetindo em Jerusalém, em Atos 2, nós vimos se repetir ali em Samaria. Alguém abre para mim Atos 10, 48. Então nós vemos o evento ocorrendo com os gentios. Por quê? Por exemplo, o povo samaritano receber o dom do Espírito Santo foi um escândalo. Imaginava, nossa, os samaritanos, como nós já deve ter sido falado também na sala dos adultos, mas nós falamos na sala dos jovens, existia uma rivalidade muito grande entre os povos, porque os samaritanos eram aquele povo da dispersão, que foi misturado ali, assírios com judeus, outras nações, então não eram judeus puros, eram judeus misturados. Então nós vemos ali no Novo Testamento que havia uma rivalidade muito grande. Então ninguém imaginava que o dom do Espírito Santo fosse também para os samaritanos e também judeus, porque a concepção que os primeiros crentes tinham é que somente a nação de Israel, né, é que seria o povo escolhido de Deus, mas aí Deus estava mostrando que a expansão era muito maior. Além de Samaria, foi para os gentios ali na casa de Cornélio. E aos confins da terra, quando Paulo está lá em Éfeso, que tem alguns discípulos ali de João que receberam o ensino incompleto, talvez da parte de Apolo, e que eles falaram que nem havia falado sobre nem o Espírito Santo. Então ali também eles ouviram a pregação, creram, e também ocorreu ali o derramamento do Espírito Santo ali na vida deles. Então nós vimos aqui se cumprir aquilo que Jesus falou. Por que o Espírito Santo tinha que ser derramado? Porque eles receberam poder para serem testemunhas. Sem a ação do Espírito Santo na igreja, sem a ação do Espírito Santo, não temos como pregar o Evangelho de forma eficaz. Porque qual que é a função da igreja? A função da igreja é testemunhar, não converter. A gente não consegue converter as pessoas. A gente consegue pregar, a gente prega o Evangelho, só que é o Espírito Santo que faz a obra. Então, por exemplo, porque o Espírito Santo tinha que ser derramado para que pudéssemos testemunhar com poder. Este evento pode se repetir novamente? Aquele evento em que nós vimos, por exemplo, os crentes falando em outras línguas, né, sobrenaturais ali, de forma visível? Não, porque já se cumpriu naquilo que Jesus prometeu lá em Atos 1 a 8. Nós vimos se cumprir em Jerusalém, Samaria, os gentios e até os confins da terra. Então esse evento aqui não se repete novamente. Nós já temos a ação do Espírito Santo em nossas vidas.
como nós vimos na lição 4, e que a lição 9 ela meio que tem essa ligação com a lição 4, o que nós vimos lá naquele dia? Que nós devemos buscar o Espírito Santo, nós devemos buscar o enchimento. Isso é o que nós devemos estar sempre constantemente pedindo a Deus, porque muitas vezes nós nos esfriamos, muitas vezes por conta do pecado, por conta da frieza, da dureza do nosso coração. Constantemente nós devemos buscar a Deus pedindo para que Ele nos encha do seu Espírito. Nós estamos sempre em constante aprendizado, e vamos ser assim até o dia em que Cristo voltar, até o dia que nós partirmos daqui, nós morrermos. Assim vai ser contínua em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o fim. Então, nós já vimos aqui que a nossa missão não é converter, é testemunhar. Vamos abrir lá em João, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 8. Então nós vemos aqui que a ação do Espírito Santo, ninguém pode nascer de novo se o Espírito Santo não converter aquela pessoa. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a conversão é a ação do Espírito. O Espírito também é o que nos santifica. Nós podemos ler lá em 1 Coríntios 6:11, eu vou ler rapidamente. Primeira Coríntios 6:11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso. Então o Espírito Santo é que regenera e que santifica. Então a ação da salvação pertence ao Espírito Santo e não a nós. Então, respondidas essas duas perguntas aqui, por que o Espírito Santo tinha que ser derramado? Porque sem a ação do Espírito Santo, a pregação do Evangelho ela não pode ser eficaz. A gente pode ensinar, pode pregar, mas se o Espírito Santo de Deus não agir, não tem como haver conversão. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode abrir a pessoa para receber o Evangelho, para receber a palavra de Deus. E esse evento também não pode ser repetido porque já se cumpriu em todas as nações, se cumpriu até os confins da terra. Se cumpre naquilo também em que Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 17:15, que todas as nações, eu vou ler aqui para... Gênesis 17:15, que diz assim, Gênesis 18:18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, né? Então, quando fala que Abraão
seria uma nação, seria uma bênção para todas as nações da terra, é o que se cumpre aqui em Atos. Através da semente de Abraão, o povo israelita, o povo judeu. Do povo israelita, do povo judeu veio o Messias. E o Messias é o que uniu todos os povos, nações, num só povo, a sua igreja. Então foram benditas todas as nações. Deus estendeu a sua graça para todos os povos, e não mais somente por um povo, somente para o povo israelita, mas para todos os povos. Esse é o povo de Deus hoje, é a igreja. Então, essa diferença, por exemplo, que muitas correntes escatológicas ainda aguardam para que Israel seja um dia uma nação poderosa novamente, e que a igreja seria o plano B de Deus. Então não é nada disso, foi uma interpretação errônea daquilo que nós vimos aqui em Atos, que Deus estendeu a sua graça e derramou do seu Espírito para todas as nações, para todos os povos. E hoje o povo de Deus é o que? É a sua igreja, espalhado no mundo todo. Agora nós vamos para a aplicação da lição de hoje. Quais as lições e aplicações do derramamento do Espírito Santo para os nossos dias? Já que esse evento não vai se repetir novamente, e nós já vimos por que o Espírito Santo tinha que ser derramado, quais as aplicações para as nossas vidas? O que isso serve de lição para nós, visto tudo isso? Qual que é o nosso campo missionário hoje? Nós temos nossos compromissos, nós trabalhamos, fazemos faculdade, trabalhamos o dia todo, nós temos uma família para cuidar, para sustentar, e muitas vezes quando nós falamos de evangelização, de campo missionário, nós ficamos imaginando a gente ter que viajar para a África, para o Oriente, enfim. E muitas vezes nós pensamos assim, eu não tenho como ser como Paulo, eu não tenho como ser como os apóstolos que desbravaram o mundo todo e espalharam o evangelho. Muitos são chamados para isso, muitos são chamados para ser missionários, graças a Deus por isso. Mas muitos de nós somos chamados para fazermos missões onde nós estamos, né? Nós temos vizinhos não crentes, nós temos colegas de trabalho não crentes, nós temos familiares não crentes, nós temos esposa, marido não crente, nós temos filhos para podermos educá-los e guiarmos no caminho do Senhor. Então nosso campo missionário é muito amplo. Então os nossos amigos, famílias, colegas de trabalho é o nosso campo missionário. É para eles que nós podemos testemunhar a respeito de Cristo. Como nós já vimos aqui, nós jamais conseguiremos convertê-los por nós mesmos. Falar, eu vou converter o meu amigo de faculdade, vou converter o meu amigo. A gente não consegue fazer isso. A gente pode pregar para ele, sermos testemunhas. E cabe a nós o quê? Orarmos para que o Espírito Santo de Deus abrir aquele coração, para que ele possa receber a semente da palavra de Deus, para que ele possa se achegar a Deus, para que ele possa se converter. Então essa é a lição que fica para nós, que nós possamos orar pelas pessoas ao nosso redor, nós possamos também orar pelas missões também, porque existem muitos missionários espalhados pelo mundo. Nós não sabemos, nós não temos muitas vezes notícias, mas com certeza há um missionário ali na China, há um missionário ali na Coreia do Norte, há um missionário ali na África, no nosso Brasil que é tão grande, né? Nós vemos ali que há aldeias indígenas, onde vão ser levados alimentos, há muitos campos missionários. E se nós não fomos chamados para sermos missionários nesses lugares, cabe a nós orarmos, cabe a nós pedirmos a Deus para que Ele possa abençoar as missões, para que o reino dEle venha e que se expanda cada vez mais, que possamos ter isso em mente, nos sentir privilegiados pelo fato de nós fazermos parte da Igreja de Cristo, de que nós temos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e que possamos cada vez mais buscarmos nos encher dEle, e pedir para que Ele possa nos capacitar, nos santificar, para que possamos ser cada vez mais eficazes em sua obra. Amém, irmãos? Eu agradeço aqui a oportunidade.